Gigantes de Silício. O gigante de silício desperta bastante curiosidade e é o motivo de diversos estudos em torno do assunto. Há em diversas partes do planeta locais que abrigam um monte onde alguns possuem rostos e corpos humanos, de animais e até se apresentam na forma de vegetais, chamados de árvores de silício. Mas todos com características incrivelmente particulares, tão próprias que chegam a despertar dúvidas se foram realmente feitos pela mão humana ou se de fato trata-se dos gigantes que habitaram a Terra há milhares de anos atrás. Silício em latim quer dizer pedra dura. É um elemento químico que encontra-se sempre no estado sólido. O silício é o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre, ficando atrás somente do oxigênio e seus 47% de composição da crosta. O silício aparece na argila, feldspato, granito, quartzo e areia, normalmente na forma de dióxido de silício, também conhecido como sílica e silicatos. O silício é o principal componente do vidro, cimento, cerâmica, da maioria dos componentes semicondutores e dos silicones. Segundo a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Partindo do princípio de que o homem tenha sido formado do barro ou do pó da terra, e um dos componentes que há no silício é a argila, logo temos a probabilidade de que a ideia de que a história por trás dos gigantes de silício tenha sim um fundamento. Isso porque vitaminas e sais minerais que são encontrados na Terra também podem ser encontrados no corpo humano. Mais à frente, a Bíblia afirma que gigantes realmente existiram. E isso está escrito em Gênesis, capítulo 6, versículos do 1 ao 8, que diz assim: "E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Na era pré-diluviana, a atmosfera e o ambiente da Terra eram completamente diferentes do de hoje. Naquela época, em nosso planeta, havia uma quantidade maior de oxigênio, ou seja, um ambiente favorável ao gigantismo, e de acordo com a Bíblia, eram chamados de Néfilins, filhos de anjos caídos com mulheres, que com o passar do tempo tornaram-se um grande problema aos moradores da Terra. Eles foram responsáveis por diversos fatos que levou a aborrecer ao Senhor Deus, e por isso resolveu eliminá-los da face da terra. Após o dilúvio, esses gigantes foram extintos, já que a narrativa bíblica conta que apenas Noé, sua família e um casal de cada animal sobreviveram àquele acontecimento. Dali para cá, o mundo foi reprogramado, o que também incluiria pessoas com estaturas menores, diferentemente daquelas que teriam habitado a Terra antes do dilúvio.
Segundo teóricos dos mais entendidos no assunto, o que de fato pode ter acontecido naquele evento do dilúvio foram sequências de raios e descargas de plasmas lançados sobre a Terra, o que fez com que a água fosse aquecida por essa quantidade de descargas, causando assim uma reação química nesses corpos, recebendo uma transformação à base de silício, envolvendo-os em um tipo de lama sólida e assim conservando até os dias de hoje de uma forma petrificada. Segundo os defensores dessa teoria, essa é a resposta mais adequada para a existência desses rostos ou corpos humanos, de animais e até vegetais petrificados, que por muitas vezes estão em lugares de quase impossível acesso. Já em outra situação, e de acordo com estudiosos que chegaram a avaliar esses monumentos, foram constatados que havia em seu interior formato como de órgãos internos, muito semelhantes ao de um corpo humano. Existem também animais enormes, incrivelmente parecidos em tudo com animais de nossos dias e que datam de milhares de anos, assim como os rostos e corpos humanos que estão espalhados ao redor do planeta e impressionam pela riqueza de detalhes e a inteira semelhança com os gigantes mencionados na Bíblia e em outros livros e relatos milenares. Fique agora com mais imagens desse gigante de pedras.
Mas e aí, curioso, o que achou? Qual é a sua opinião a respeito desse assunto? Comente logo abaixo nos comentários. Beijo no coração e até o próximo vídeo.